Não, essa doce. Amanda, me diz só quanto é que custa isso? Desculpa. Toda hora nós falamos. Eu quero aquele. Doutor, esse aqui tá melhor. Não. Oh, certo. Doutor, fica com esse mesmo. Eu quero falar desse. Nem que com esse. Oh. Essa é hora para você ficar na frente. Beber café. O pior é quando dá um café ao Paquis, ele na verdade quer água. O problema é esse, o pai é quem me deu o café. O ouvido do Paquis já tocou aqui. Esse coisa. Não baixa nada sozinho, doutor, eu vou apertar. Sugestão para o começo, hoje é ou então mesmo saúde? Hoje é aquela cena da saúde, depois lá no FIBRE nós não estamos muito interessados. Hoje é. Não dá nada. Põe análise da saúde no programa da Zunguila. Tá bem, tá Josué e o coisa. Tá bem. E a banda, desculpa só, o Paquis já meteu. Não, eu só gosto daquela ali. Ah, sim, porque o meu ouvido é. Senão ainda vou ter o título. Olha, representante da FNLA no Parlamento angolano apresentou a sua declaração de voto. Para além de ser um orçamento de crise e com faz também nós constatamos assim. Por esta razão, nós pensamos que este orçamento não vai resolver os problemas. Vamos ouvir o representante do PRS, o deputado Benedito Daniel. Na sua essência, não apresentou novas ou outras prioridades. As províncias com menos orçamento continuam. Os órgãos com menos dotação também continuam. O deputado da Casa Civil, Manuel Fernandes, disse que o Orçamento Geral do Estado revisto tem vícios. Por registrar ainda alguns vícios. O presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, Adalberto Costa Júnior. Os senhores estão a evitar o repatriamento de capitais e estão a proteger os que mais roubaram e que poderiam ajudar a financiar a economia. O propagado combate à corrupção está a esbarrar nos financiamentos ao partido no poder, ao financiamento às suas campanhas. E para manter os jogos escondidos, os senhores continuam a contornar o problema, assumindo que a prioridade não é o país, mas a defesa de um pequeno grupo, de uma pequena elite. Por sua vez, o deputado do MPLA, Manuel da Cruz Neto, respondeu. Os deputados do MPLA e o Executivo estão satisfeitos com o orçamento revisto que acabamos de aprovar. Nada mais falso. Nós não somos masoquistas, nem sentimos prazer ou somos insensíveis à dor e ao sofrimento do nosso povo que aqui defendemos. Partilhamos todos os mesmos receios, incertezas, ansiedades e expectativas. Ousar aqui afirmar que o debate sobre as diferentes questões nacionais são sempre eivados de posicionamentos políticos e raras são as vezes em que eles refletem realmente aquilo que são as ansiedades dos angolanos, exatamente por causa de uma coisa que temos vindo a reclamar aqui e em outros lugares, e não é o Josué, quase todos nós, que é a necessidade de termos um parlamento mais equilibrado, um parlamento que
tem a capacidade de exigir do governo novos desafios, se quisermos, ou o aprofundamento das fundamentações. Enquanto tivermos este Parlamento sui generis, que agrega pouco valor à construção democrática, onde há uma imposição das maiorias, vamos continuar a discutir as questões fraturantes do país de forma muito superficial. Quanto à questão do Orçamento Geral do Estado, é na verdade um orçamento desafiante, num ano em que vamos ressurgindo de crises sucessivas, não é? Tivemos nos últimos 3 anos recessão económica, há claramente uma baixa capacidade produtiva do principal produto financiador do Orçamento Geral do Estado, que é o petróleo. Começamos o ano com as dificuldades em torno da volatilidade do preço do petróleo. Há quase que uma inércia do ponto de vista da economia real, um pouco porque não há fluidez nos mecanismos de financiamento da economia, há quase que uma incapacidade económica das famílias em retirarem proveito das suas propriedades, porque grande parte delas não é licenciada e, por outro lado, o aproveitamento desta propriedade depende de financiamentos externos que os bancos, em princípio, não estão disponíveis, reflexos nas diferentes variáveis macroeconómicas, não é? Por outro lado, estamos a falar de um ano onde entra um novo imposto, que é o IVA, né? O Imposto de Valor Acrescentado, e aliado ao IVA estará o imposto único que vai complementar a ação do IVA nos grandes contribuintes. Estamos a falar de um ano em que o Estado, o Governo precisa continuar a fazer reformas e então, por si só, é um ano econômico sui generis, com todos os seus defeitos, expectativas, com um elevar da dívida pública e uma precariedade dos indicadores de sustentabilidade econômica. Podemos falar de um ano mais difícil para as famílias em Angola? Olha, este é também um outro lado, é que estamos a falar de um orçamento para um ano em que grande parte dos serviços públicos vão sofrer alterações. Estamos a falar do preço da energia, da água, o preço dos combustíveis e por ali em diante. Então, quer queira, quer não, esse marasmo todo poderá sim, não diria perpetuar, mas gerar aqui uma constância ainda nesse ceticismo económico para os próximos tempos, e porque já dissemos aqui que o impacto da ineficiência governativa deste tempo todo, o impacto da corrupção, o impacto da ineficiência das políticas públicas, o impacto da baixa qualidade educativa, o impacto da baixa qualidade das iniciativas económicas não vai ser recuperado em menos de 3, 4 anos. Ou seja, nós ainda temos muito tempo para recuperar o estágio econômico a que nos encontramos. Até lá, há sacrifícios, há parcimônias, há desafios que os angolanos deverão assumir, desde que o ideário da nova governação, nova entre aspas, não morra na praia, né? Como se costuma dizer. Ou seja, se continuar a dinamizar alguns indicadores como se tem estado a dinamizar, provavelmente o impacto vai sendo reduzido ao longo dos próximos tempos. Mas que ainda teremos uma vida difícil para os próximos tempos, claramente vamos ter. Albino Batista. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Josué. Eu gostei da declaração assim, uma declaração interessante do MPLA, quando diz que nós não somos insensíveis e sabemos o que o povo está a passar. Mas, por outro lado, entendo que se o orçamento tinha que ser aprovado com aquela maioria toda, de 160 votos, que é a ditadura da maioria, ditadura, isso chama-se ditadura da maioria. Por outro lado, era necessário que, como diz o Josué, e aqui estou de acordo,
era necessário que a Assembleia tivesse algum equilíbrio e mesmo que as pessoas pertençam à mesma bancada parlamentar, sentissem a sensibilidade real daquilo que se passa na população para não votarem apenas por disciplina partidária, porque o que parece é que o que tem havido, e é muito comum aqui na nossa Assembleia Nacional, perceber-se que as pessoas votam mais por disciplina partidária, mesmo quando não estão de acordo. Eu, por exemplo, quando vejo outros parlamentos e outras assembleias de repúblicas diferentes da nossa, as pessoas, mesmo sendo do mesmo partido, quando não estão de acordo com um certo orçamento, com uma certa política, não votam, votam contra. E aqui levantam a mão, todos, dizem está tudo bem, mesmo quando não estão de acordo. Isto a mim sofrer. E estamos com a população, estamos mais à distância. Ou seja, 160 votos a favor para aprovar um orçamento e onde se podia fazer revisão de várias ordens. Essencialmente aqui, se nós estamos num novo paradigma, como diz o Josué, e também estou de acordo, é verdade um novo paradigma, mas nós continuamos presos àquele acordo do Tribunal Constitucional, e como diz bem o engenheiro Alberto Costa Júnior, que impede que as comissões fiscalizem a atividade do governo, do executivo. Nós temos que ser sérios. E esta matéria tem que ser pensada com muita seriedade. Porque senão nós não saímos daquilo que se fazia há muito tempo. Nós mudamos o discurso, mas a prática, do ponto de vista prático, a questão da dívida, que o Josué sabe muito melhor do que eu, a questão da dívida continua a não ser fiscalizada pela Assembleia Nacional. Nós não sabemos de facto, e uma parte do Orçamento Geral do Estado, como nós sabemos, é para pagar a dívida pública. Mas nós não sabemos de facto o que é que estamos a dever, a quem é que estamos a dever. E se a Assembleia Nacional não fiscaliza e os ministros continuam a não ir à Assembleia Nacional, nós sabemos que muitas vezes continua a sangria do dinheiro que vai no bolso de muita gente. Nesta perspectiva, nós estamos a cometer um erro, que é o erro do passado, continuamos exatamente a fazer as mesmas coisas. E eu apreciei muito o voto da FNLA, o voto do PRS, que votaram contra o orçamento. Eu penso que existem... Abstiveram. Mas a abstenção é como votar contra. A abstenção é a mesma coisa contra. Quando não levanto para dizer sim ou não, quer dizer que não estou de acordo com aquilo. Portanto, significa que, de alguma maneira, com exceção, de facto, da educação, que mereceu maior contemplação, mas o setor social também devia merecer maior contemplação. E aqui, só para terminar, nós temos que definir o que queremos fazer. Temos que definir. Nessa matéria, os economistas certamente entenderão melhor do que eu. Mas nós temos que definir o que temos que fazer. Se nós temos que investir na educação, na agricultura, mas tem que ser uma coisa séria. E penso que o nosso orçamento, com relação a setores chaves, aqueles que nos fariam não depender tanto do petróleo como nós continuamos a depender hoje, e embora estejam a saber outros setores, mas tínhamos que o orçamento tinha que contemplar estes setores chaves, como é o setor da agricultura, com muito mais seriedade. Bem, esta é a minha perspectiva. Mas aí, para que se tu levantas um aspecto que eu acho que é relevante observar, que é se é como é que diríamos, crítico observar a forma como do lado do MPLA só há o sim. Só tem sim, só dizem sim. É verdade. Isso aí é horripilante até. Todo mundo pensar da mesma forma, um pouco por causa da imposição da disciplina. Mesmo quando eles não estão de acordo. Exatamente. O problema é que mesmo quando não estão de acordo. E são mais velhos, que têm 65 anos de idade, têm netos e filhos. Permita-me só dizer, sim, mas permita-me confusão. Tens de olhar dos dois lados e vou-lhe sugerir porquê. Do outro lado, se você for ler também a fundamentação da negação da aprovação do Orçamento Geral do Estado, não diz aquilo que tu estás a dizer aqui, ou seja, não se aprova e se nega o Orçamento Geral do Estado por causa das situações que são aquelas que estrangulam a realização do Orçamento Geral do Estado. O problema não está nas rúbricas,
como tu dizes, de certa forma, muito bem. Não é quanto da percentagem do orçamento é designada para a agricultura, para a saúde, para a educação. O problema do Orçamento Geral do Estado em Angola está na sua capacidade de execução. E onde é que estão os pontos de estrangulamento? O primeiro ponto de estrangulamento decorre da forma como o Ministério das Finanças vai cedendo as cotas financeiras. É claro que ele, até certo ponto, depende das disponibilidades do caixa, não é? Da disponibilidade financeira, mas isso é agora, em tempo de crise. Mas o Ministério das Finanças tem um histórico. Mas foi sempre assim. Exatamente. Foi sempre assim. Tem um histórico foi sempre assim, que cria condições para que a corrupção se materialize. Disponibiliza dinheiro quase que no fim do mês, os gestores quase no fim do ano. Os gestores depois têm que andar atrás para emitir ordens de saque, depois ele nem sequer sabe quando é que essa ordem de saque será liquidada, ou seja, criam-se condições para que a lei da contratação pública e tudo o resto seja violado. E com esta falta de fiscalização, depois o dinheiro que sobra nunca volta. Eu não sei como é que o dinheiro que sobra, por exemplo, foi adjudicado X para fazer aquela obra, né? Mas depois, o dinheiro que sobra, a gente nunca sabe onde está. Este é o segundo problema do nosso Orçamento Geral do Estado, que é, para além das disponibilidades financeiras, que acabam por influenciar os gestores públicos, a corrupção, a improbidade pública e etc., tu tens ainda um segundo problema, que é o facto de, entre a disponibilidade financeira e a realização da despesa, tu não tens um órgão sequer a fiscalizar o processo. Diríamos, e o Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas atua, agora está-se a rever a lei do Tribunal de Contas, mas o Tribunal de Contas, como o próprio termo diz, Tribunal de Contas, ele avalia as contas. Contas é depois da realização da despesa. Nós precisamos aqui a fiscalização. É da Assembleia Nacional. Não é só da Assembleia, até do cidadão. Mas é essencialmente, Josué, é essencialmente da Assembleia Nacional. Verdade. Os nossos ministros têm que ir e dizer, eu no ano X, no ano 2019, 2018, recebi do Orçamento Geral do Estado X milhões de kwanzas. E desses X milhões de kwanzas, usei X milhões para isto. E o que ficou está aqui. Sim, depois, o dinheiro que ficou está onde? Está no bolso dos ministros, tem que ficar no bolso dos ministros. Para além inventam coisas. Para além da Assembleia Nacional, para além da Assembleia Nacional, eu, enquanto cidadão da província de Luanda, tenho de ter o direito de ter ao relatório financeiro do meu governador. Até para que eu tenha capacidade. Não há abertura. O que eu estou a dizer é perguntar ao administrador. Não, por isso é que eu estou a criticar. Ou seja, a abordagem sobre o Orçamento Geral do Estado transcende a perspectiva contabilística da distribuição financeira que eu estou a tentar transmitir isso. Ou seja, nós temos que passar a discutir o orçamento pela sua capacidade de realização, quer na melhoria dos indicadores sociais, porque a dado momento, tu se perguntares ou se andares pelas comunidades, não consegues perceber o efeito do Orçamento Geral do Estado nas comunidades, quer por via da educação, não há escola, por via da saúde, não há centros de saúde, por via da proteção social. Se uma família na comunidade viver um problema de calamidade, de coisa, dificilmente vai estar lá o Estado para dizer. Então, a percepção do Orçamento Geral do Estado, o custo social do Orçamento Geral do Estado é que precisa ser discutido. Não basta que você me diga assim, eu nego este Orçamento Geral do Estado porque estão a corromper. Não, nós temos que sair da lógica da discussão contabilística do Orçamento Geral do Estado e começarmos a avaliar as ações das políticas públicas. Se não houverem mecanismos de avaliação, dificilmente vamos conseguir perceber realmente aquilo que o Orçamento Geral do Estado produz como efeito. Muito rapidamente. Josué, do ponto de vista da execução do Orçamento Geral do Estado, dizes bem que o cidadão tem que fiscalizar, isso é verdade. Estou plenamente de acordo. Mas um órgão ao qual o cidadão, isso é indiscutível, a questão da Assembleia Nacional é indiscutível. O órgão por excelência ao qual o cidadão adjudicou o seu poder de fiscalização é a Assembleia Nacional. Muito bem. Nós temos que ter essa capacidade. Não, e muito rapidamente. Mas isso é importante. Sim, isso é importante. Nós estamos a discutir. Isso é importantíssimo. E se nós estamos num novo paradigma,
Mas isso é mesmo apelar ao Presidente da República e também ao Presidente da Assembleia Nacional, que é o Presidente Nandó, que é o deputado Nandó. Tem que se apelar a esta gente. O Presidente da Assembleia Nacional tem que deixar que os debates da Assembleia Nacional passem na televisão. Não tem televisão nova, porque estamos pobres, está bom, está tudo bem. Então passem na TPA2, em vez de passarem música. Depois há outra questão muito rapidamente. Nós temos que, tem que ser, o Tribunal Constitucional tem que rever aquele acórdão que inviabiliza, que a Assembleia Nacional fiscalize. Porque se nós não fiscalizarmos a atividade dos nossos ministros, muitos deles foram da antiga governação do presidente Eduardo Santos, então, desculpa, só mudou um presidente, mais 2 ou 3 ministros, depois o resto continua tudo na mesma. Mesmo até que substituíssem os fazer ministros do tempo de José Eduardo Santos por pessoas novas, se continuarmos a ter um modelo de governação com menos participação dos cidadãos, com menos fiscalização das políticas públicas, com menos transparência nos atos públicos, novos corruptos serão formados. E atenção que às vezes nós olhamos para o ministro como o principal corrupto, mas olha para a teia de beneficiários da sua corrupção e você vai perceber que a imoralidade é bem mais profunda. E então a lógica tem que ser passarmos a discutir, daí que no começo eu sugeri que temos que passar a discutir os problemas do país de forma desapaixonada para isso. E assuntos ligados ao Orçamento Geral do Estado não é mais para começarmos a ouvir caprichos políticos de cores partidárias. É para nós discutirmos como é que se faz um Orçamento Geral do Estado. Ao longo desses anos todos, as despesas correntes têm estado cada vez mais a crescer. E as despesas de capital, que são aquelas que verdadeiramente agregam valor à economia nacional, continuam a ser reduzidas. E quando são realizadas, são despesas de capital de pirotécnicas, como viadutos e etc. Não! Nós precisamos investir na distribuição de energia nas zonas de cultivo agrícola. Viadutos como aquele aqui do Golfo 2, né, que custou 23 milhões de euros. Sim. Eu nunca vi. Nós temos que investir na distribuição de energia. E custou 23 milhões de euros. Temos que investir na distribuição de água. Temos que investir na educação, na capacidade crítica e reflexiva dos cidadãos. Se você não investe nisso, você perpetua ele. E isto aqui decorre de uma discussão profunda. E isso os deputados têm que despir-se do princípio político-partidário, da disciplina partidária, para discutirem o orçamento sob a perspectiva do alcance das metas. E isto é que verdadeiramente está a faltar. Eu tenho muita dificuldade de discutir orçamento sobre valores percentuais. Não, agora é 1% para a agricultura, agora é 5% para... Qual é a taxa de execução? Se todos os anos fosse possível executar, pelo menos mesmo um bocadinho daquilo que se cabimenta, nós não temos... Claro, agora é claro, tivemos a pontualidade da Conta Geral do Estado de 2017. Isso é bom, não há qualquer problema, mas nós temos que fazer isso. O governo tem de ser capaz de nos prestar contas constantemente para nós conseguirmos observar a evolução das variáveis econômicas. Agora, não há avaliação das políticas públicas. Não são publicados resultados alcançados dos orçamentos anteriores. Eu discutir hoje 10%, 5% para a educação significa o quê? Não significa, aí toda a Uma questão para os dois, e com uma resposta breve. A questão das verbas que começaram a ser alocadas para os municípios. Como é que vocês avaliam? A sua execução fundamental. Sim, mas os municípios, mas é a mesma questão. Os municípios estão na mesma, ou seja, se nós tivéssemos um grau de execução mínimo, e está aqui a dizer o Josué muito bem, não é? Se o município recebe 5 milhões, vamos imaginar 5 milhões. São 25 milhões de quantos? Né? Sim, 25 milhões. Se de cada vez que o município recebe 25 milhões de kwanzas, fosse capaz de executar, fazer metade de uma estrada, todos os anos, nós teríamos
manifestares o teu espírito machista. Não, não é espírito machista. Era só para provocar aqui. Espírito machista, não, é porque tu estás... Isto mesmo na família. Calma, pai. Não, começas a falar da mulher, depois vais falar do filho. Era mesmo só para provocar. Não, mesmo na família. Mesmo na família tem que haver ordem. Tem que haver ordem. Mas aqui, permita-me só falar do município. Rapidamente, por favor. Permita-me só falar do município, que é, ponto, primeiro, a disponibilidade dos 25 milhões decorrem do processo é aliado àquele processo de desconcentração que se está a ensaiar agora a caminho da descentralização, da afirmação das autarquias, né? Bom, até aí tudo bem. Qual é o grande problema? É que este dinheiro está a ir para um município em que, ponto número 1, o administrador é vassalo do governador provincial. A partir daí se estabelece um conflito. E aí concordo com o Paquis, é preciso que se faça um acompanhamento sobre a real capacidade de execução destes valores. Por outro lado, é preciso observar o cumprimento da orientação presidencial de que este orçamento municipal deverá ser executado ouvindo os parceiros sociais, que são os tais conselhos de auscultação. Isso ele pode, mas o administrador pode fazer isso por si. Sim, porque o município tem necessidade. É verdade, eu não estou a dizer o contrário. O problema é que o passado que é presente demonstra que a indicação dos administradores municipais, na generalidade, é claro, há particularidades, a indicação dos administradores municipais não valorizou o mérito. E então, há um monte de administradores que foram formados pelo IFAL, o Estado gastou muito dinheiro com isso, mas grande parte deles foi exonerado por capricho político. Então, agora tu tens muitos administradores municipais sem real capacidade de execução orçamental. Então, é preciso valorizar a ideia de que os CACs têm, os Conselhos de Auscultação, têm que validar a distribuição dos 25 milhões de kwanzas e depois é preciso partir do princípio de que não existem Estados que fazem tudo e dá certo, não. É preciso, de forma paulatina, se resolver as prioridades do município, porque também 25 milhões de kwanzas não são assim, não é lá grande coisa, mas já dá para fazer alguma coisa. Mas a racionalização a ser aplicada... Mas muitas vezes está ligado com o fato de os administradores, aliás, como dizes bem, não terem programa para o município. Não, mas os municípios quase todos têm... houve um custo com isso, o Estado gastou na elaboração dos perfis municipais, na elaboração dos planos de desenvolvimento municipal. Há todo um conjunto de documentos, reitores, para que os objetivos sejam alcançados. O problema está na capacidade de realização. E depois, há muitos municípios que não têm capacidade técnica. Ou seja, o professor, aliás, ontem eu vi na televisão isso, o professor não vive no município, o arquiteto não vive no município, etc. E o administrador tem dificuldades de realizar despesas com alguma qualidade exatamente por causa dessa incapacidade técnica. Mas ainda assim, a participação da sociedade civil é fundamental para que o dinheiro seja muito bem distribuído e agregue valor às comunidades. Muito bem, vamos avançar com uma outra matéria. E avançamos com uma outra matéria. Aconteceu esta semana. O Presidente da República confirmou a construção das refinarias do Lubito e Cabinda e a requalificação da refinaria de Luanda. João Lourenço discursava na abertura da Conferência Angolana de Petróleo e Gás 2019, que terminou ontem aqui em Luanda. Que Angola importa cerca de 80% dos derivados do petróleo que consome. Por falta de capacidade de refinação interna, o Executivo colocou entre as suas principais prioridades a construção da grande refinaria de Lubito
a de Cabinda e a requalificação da refinaria do ano. Deixamos ainda em aberto a possibilidade de mais uma refinaria, neste caso no Soio. Se interromperes, não vais conseguir fazer 10 minutos, mas se interromperes mais, vais fazer aqui 2 horas. Não, velho. Não fica açucarado para você. O homem do Adonça. Contando com a iniciativa privada para o alcance deste objetivo. Ainda com a finalidade do aumento das reservas de petróleo, foram aprovadas as estratégias global de redução das concessões petrolíferas no período 2019-2025 e a proposta de constituição do novo consórcio de gás. Mais velho? Vamos começar com Josué Chilundula. Olhar para nesta confirmação, teremos mais refinarias no país. Bom, o fórum resulta de mais uma tentativa do Presidente da República de trazer para Angola potenciais investidores e também utilizar o fórum como um mecanismo de divulgação das nossas valências, das nossas vantagens económicas, não é? E o setor dos petróleos é sem dúvida o nosso pilar e vai ser-lo assim até os próximos 20 anos, porque há todo um desafio da diversificação da economia. 15, 20 é muito, está a exagerar. Bom, eu prefiro acreditar 20, se for antes vou ficar feliz, não quero ter alergia se acontecer antes de 5. Mas a ideia aqui é que a construção de plataformas logísticas que são suficientes são função sine qua non para a diversificação da economia levam tempo. A implantação das chamadas economias da aglomeração envolvem a questão da capacitação do ser humano, dos recursos humanos e etc. E ninguém consegue formar um homem em menos de 13, 15 anos. E nós precisamos agregar valor. É só por causa disso que eu estimo mais ou menos 20 anos. Né? Mas o setor petrolífero, com toda a sua componente, se quisermos, o desafio do desenvolvimento da indústria petroquímica deveria ser levado a sério e deveria ser o ponto de partida para a nossa conexão na região e para a nossa conexão com o mundo. É preciso dar um basta à exportação do petróleo bruto. É preciso retirar proveito significativo de toda uma indústria nascente à volta do setor do petróleo, que é que vai empregar, que é que vai agregar valor até aos outros setores da economia. Repare que a agricultura depende do setor petrolífero, o setor da construção civil depende do setor petrolífero, há todo um conjunto, há toda uma indústria segmentada que pode ser explorada por via do setor petrolífero que deve ser estimulada. E aqui o desafio do Presidente é, primeiro, dar continuidade ao projeto da governação anterior em relação à refinaria do Lubito, mas, paralela a esta, a refinaria de Cabinda e provavelmente mais uma refinaria no Soio. Isso é bom porque, primeiro, vai eliminar um dos maiores custos com divisas que nós temos, que é a importação de combustível. Mas, por outro lado, porque os combustíveis, em princípio, são fatores de produção de energia necessários para a dinamização da economia nacional. Por isso, penso que a iniciativa por si só é positiva e vale a pena que aconteça agora. Paralelo a isso, é também importante acelerar a reforma do setor petrolífero. Já surgiu a agência, é bom, precisamos voltar a olhar para Sonangol com algum olhar mais profundo e penso que há aí o apoio do Presidente em relação ao Conselho de Administração para que isso aconteça, porque se não acontecer vamos continuar a ter custos elevados na exploração do petróleo e por causa disso o benefício real por cada barril de petróleo vendido vai ser cada vez mais reduzido. Repare que nós baixamos de 1,8 e qualquer coisa barris de petróleo dia
para 1,4. E então, nessa altura, o elevar do preço do petróleo, em princípio, produz um efeito positivo reduzido, exatamente por causa dessa redução da capacidade produtiva. E baixamos por quê, Isidro? E isso é que é importante observar. Baixamos porque, a dado momento, as expectativas dos investidores do setor petrolífero desapareceram por causa da forma como eram tratados, da ausência de diálogo no setor, das marginalizações impostas pelo interesse individual, aquilo que nós estávamos aqui a falar há bem pouco tempo, onde o capricho do gestor público muitas vezes sobrepõe o interesse público primário. Então, isto é que precisa ser corrigido, é diminuir constante do protagonismo do agente público e a consumação da valorização das instituições. E então, pronto, agora vamos aguardar pelos resultados e esperar que tudo dê certo. Eu acompanhei o fórum, e, na verdade, embora de longe, através da comunicação social, e subscrevo naturalmente tudo aquilo que disse o Josué, sendo que sublinho aqui pontos importantes, como é a presença do Presidente da República no fórum, para de alguma forma mostrar esta abertura e disponibilidade, essencialmente para os mais ou menos 1000 representantes que estavam ali naquele fórum, não é? E muitos deles vindos do estrangeiro com interesse, naturalmente, para o investimento no setor, e essencialmente nesta abertura que está a haver. E mais também sublinho aqui, Josué, eu gostaria de sublinhar aqui um ponto importante, que é a Sonangol estar a desfazer-se daqueles negócios que não fazem parte do seu core business, não é? Que é o seu objetivo primordial. Eu acho que de alguma maneira, e mesmo a própria abertura e o acompanhamento que o Presidente está a fazer agora a Sonangol para as suas reformas, e ouvimos muito bem o PCA da Sonangol falar das reformas que já foram da era do Saturnino e que efetivamente estão a continuar para a reforma do setor, porque efetivamente, se nós tivermos depois estas refinarias, naturalmente dentro deste tempo, 5, 10 anos, nós vamos ter a nossa economia efetivamente mais forte e naturalmente porque, e aliás aqui também naturalmente de acordo com o Josué, o reforço, né, deste setor vai fazer com que muitos outros setores da nossa economia de facto possam fortificar-se, como é o caso da própria agricultura. E portanto eu penso que sim, estão de parabéns os realizadores do fórum. Portanto, mais do que os discursos que ouvimos, então esperamos que na prática, e mesmo com a nova legislação que está a ser feita a nível do próprio setor dos petróleos, possa então surtir efeitos para que os investidores cheguem cá e possam ter a possibilidade de investir no país sem grandes dificuldades. Muito bem. Seguimos. Os fatos e os protagonistas da resenha informativa da semana, com os comentários de quem acompanha a repórter. Siga a resenha informativa aqui na Inês. A semana está a ser marcada também pelo julgamento do ex-ministro dos Transportes, Augusto da Silva Tomás, fala em perseguições da suposta máfia que atuava no porto e no aeroporto 4 de fevereiro em Luanda. As incidências deste processo com a Esmeralda Chiaca. 1992, quando exercia a função de deputado à Assembleia Nacional, obteve empréstimos bancários no valor de 60 milhões de dólares norte-americanos que investiu na compra e no arrendamento de imóveis, bem como na aquisição e venda de terrenos. Na altura, referiu, o mercado imobiliário permitia obter grandes benefícios económicos, facto que lhe permitiu reembolsar a tempo o empréstimo concedido junto da Banca Nacional, tal como na sessão de terça-feira negou o também é o último assunto. Eu vou fazer depois do contrariando a acusação. Temos 15 minutos. Aí facilita a fuga do homem. Eu faço rapidamente depois. Vai ficar até o fim. Vai ficar até o fim. Não dá negociação, respeita a porta. Está em direto. Vamos abrir, só um minuto. Só está mais velho. Aqui a Esmeralda Chiaca, olhar para neste julgamento do ex-ministro dos Transportes. Nesta semana em que o presidente do grupo parlamentar do MPLA, Américo Kononoka,
não confirmou as informações sobre a possível retirada de imunidades ou suspensão de mandatos de deputados por questões judiciais. Francamente, não confirmo, estou a ouvi-lo em primeira mão. Para os comentários, vamos começar com o Albino Paquiça, olhar para este processo. O ex-ministro dos Transportes fala em perseguição. Pois, de facto, nós temos vindo várias vezes, desde que o ministro, em setembro do ano passado, foi detido, fica muito essa questão de se podia ser ou não detido, mas depois ouvimos, por uma cadeia televisiva também, um debate muito forte sobre as imunidades, onde estavam, de facto, peritos, e os peritos disseram que não havia problema nenhum, porque, portanto, ele tinha sido exonerado de ministro, e entre a tomada de posse novamente na Assembleia Nacional, aquele que é o seu substituto tinha que fazer 6 meses, portanto não havia problema nenhum, podia ser detido porque não estavam a ser violadas as imunidades. Portanto, penso que esse caso das imunidades ficou ultrapassado, essencialmente também com o acordo do Tribunal Constitucional, onde efetivamente o presidente, o juiz, conselheiro do Tribunal Constitucional também teve um voto vencido. Essa questão das imunidades ficou ultrapassada. Mas depois, vamos àquilo que nós não temos, como não temos contacto com o processo, não vamos entrar a fundo naturalmente nessas questões. Mas a grande questão que a gente começa a ver é saber se há ou não perseguição. Me parece que não. Na minha perspectiva, me parece que não. E nós estamos a viver um momento crucial naquilo que diz respeito à justiça. É um momento crucial, um momento preciosíssimo. Por quê? Porque se nós temos rapazes que roubam galinha, roubam botija, estão na Viana, ou furtam e estão na Viana, passa o prazo de prisão preventiva, os jovens continuam lá sem julgamento nenhum. E depois temos pessoas... Lembrando que são vítimas, né? Sim, tranquilo. Vítimas da incompetência. E do sistema judicial? Não, do sistema social do país. Sim, são vítimas sem educação, sem nada. E por causa disso têm uma vida marginalizada. E por causa disso furtam coisas, estão lá, os rapazes ficam detidos 8 meses, passam o prazo de prisão preventiva, continuam mais 1 ano e ninguém faz nada. Mas depois temos alguns que gerem o erário público, que também desviam fundos públicos. O nome do desvio de fundos públicos é roubo. Chamam de peculato, mas é roubo. É roubar o dinheiro do povo. Põem nas suas contas, ficam ricos, viajam com aviões privados como querem, vivem como querem. E, uma parte que não devia dizer arranjam as esposas que querem, para minimizar a questão moral, que é gravíssima, de um gestor público que anda com as pessoas que quer. Nós chegamos a este ponto no nosso país e depois vão dizer que não, são inocentes, que não fizemos isso, não fizemos aquilo. As pessoas têm direito de defesa, é evidente. Mas nós não podemos, diante de muitos factos bastante claros, dizer que as pessoas estão a ser perseguidas. Não podemos fazer isso, com o risco de a nossa justiça ser para uns de uma maneira e para outros de outra maneira. Este caso, agora entrando naturalmente na pergunta que me coloca, este caso do ex-ministro dos Transportes tem muito que se lhe diga. E aquilo que vamos ouvindo da comunicação social, me parece que a justiça tem que ser clara, para não se dar a percepção de que, afinal, nós não temos justiça funcional. Não queremos dizer que deste julgamento saia uma condenação, mas queremos apelar àqueles que efetivamente são responsáveis por fazer justiça. Se fazem justiça em nome do povo, atenham-se os factos e façam uma verdadeira justiça. Porque os factos são demais evidentes. São por demais evidentes. Mesmo que nos próprios processos, como nós já começamos a perceber, há uma espécie de manobras que vão se fazendo, mas a justiça tem que ser de facto feita. E depois, muito rapidamente aqui para terminar, vem a questão se o imperador regional... está a pressionar, podes falar. Sim, muito obrigado. Ainda temos algum tempo. Muito obrigado, José. Vem aqui a questão se o MPLA está ou não a proteger os seus. Sobre esta questão, eu muito rapidamente vou fazer referência à entrevista à Vida, numa das rádios concorrentes, feita pelo Marcolino Moco, antigo primeiro-ministro. Eu penso que nós temos que refletir seriamente sobre estas questões. Porque, para além daquilo que disse há pouco tempo, se nós formos, se a justiça tiver que julgar todos aqueles que foram antigos governantes, poucos vão ficar de fora. Uma parte considerável vai ficar na cadeia.
E esta parte considerável, que nós hoje estamos portanto, a gente olha para ela e conhece, são os que estão na Assembleia Nacional. Estás a ver o problema? Uma parte considerável dos nossos deputados da bancada parlamentar, do maioritário, que estiveram na governação, participaram da desordem à vida nos anos passados. Portanto, como é que nós vamos fazer isso? A Assembleia vai ficar sem deputados. Vai ficar sem deputados. A bancada parlamentar do maioritário vai ficar sem deputados. Vão ficar uns 30 ou 50. Né? Que é o deputado João Pinto e outros. Esses podem ficar. Esses ficam. Com todo o respeito que a gente lhes tem. Porque os outros vão ter que ir todos para a cadeia de São Paulo. Então, depois daqui temos que perceber como é que se faz. Faz-se a justiça. Mas depois, a questão do Augusto Mas está ali. Depois tem outros. E aqui, falando dessa questão das imunidades, temos Egílio Carneiro, temos também os rebeldes, que estão constituídos arguídos. Estes são alguns, depois há outros. Como é que isto se faz? Eu penso que nós temos que encontrar um meio termo para, e aqui, naturalmente, voltando Mas haverá ou não necessidade da retirada das imunidades? É porque se for para retirar imunidades, tem que ser retirada uma parte considerável. Perto de 70 deputados do maioritário tem que retirar as imunidades para depois irem para o Tribunal Supremo para serem julgados. Sem generalizações. A pergunta do Isidro não é para dois casos em específico. Sim. Não, o que você me pergunta, não, o que ele me pergunta é interessante. Estou a dizer, se for para seguirmos este caminho, então uma parte considerável vai deixar de estar no Parlamento. Desde que porque também. Mas aqui depois é onde há o problema. Uma parte considerável daqueles que participaram nos executivos. Não tem. Dos executivos passados participaram da desordem. Sim, mas sempre que houver um processo de crime, uma investigação à volta e se justificar, o que é que se aprova? É que a imunidade vá para a China e o deputado assuma a consequência do seu ato. O que está a acontecer, na verdade, agora, diante de tudo o que você diz, é que a Assembleia Nacional passou a ser. Eu só tenho que terminar esse ponto. O vale do. É o refúgio. Sim. Mas é o refúgio. A Assembleia Nacional, com todo o respeito que eu tenho por este órgão, que é um órgão importantíssimo. Num país, uma Assembleia Nacional é um órgão importantíssimo, onde não podiam estar refugiados pessoas que têm processos. Isso só acontece mesmo no nosso país, porque depois, você sabe disso, as pessoas saem do governador e saem do ministro, pede logo o lugar na Assembleia, para fugir do processo. Está a nos ouvir. Uma provocação aos deputados, né, é que nos últimos tempos nós vamos ouvindo situações em relação à Assembleia Nacional que eu ainda não terminei. Provocam. Não, mas até mesmo te interromper. Quero te interromper porque quero ouvir a sua opinião sobre isso. Que é, agora virei aqui, o papel do Isidro. Nós também queremos ouvir a sua opinião. Sim. A ideia aqui é a seguinte, repare, deputados, ou seja, ex-governantes, escondem-se na Assembleia. Depois tem a última denúncia do doutor, não é bem denúncia, mas o comentário do doutor Lindo Bernardo Tito, que diz que, por exemplo, Augusto Tomás não foi substituir ou não foi para a Assembleia Nacional por causa de um pressuposto básico. Questões materiais tornam alguém deputado durante 6 meses. O suplente dá 6 meses. Depois vais para o Orçamento Geral do Estado e observas que, por exemplo, a Assembleia Nacional tem um orçamento superior a determinadas províncias. Então você olha para a Assembleia Nacional, vê o resultado das ações da Assembleia Nacional e olha para estes 3 indicadores, 3 exemplos. Você não tem hipótese. Você não tem hipótese. Ou seja, agora para terminar aqui, nós temos uma Assembleia Nacional onde uma parte considerável do maioritário está interessada mesmo em ficar ali. Porque sai daí, vai ser constituído arguido e depois vai responder no Tribunal Supremo. Este é o pior problema que nós temos no nosso país. Então, o que é que se faz? Ainda bem que há essa resposta do MPLA em como não está de facto a proteger e aqueles que forem constituídos arguidos serão chamados. Ainda mas depois que a vai ficar demonstra diferente. E depois, no princípio, agora para eu voltar ao princípio, vai parecer que se os outros deputados constituídos arguidos não lhe forem retiradas as imunidades mediante o pedido do Tribunal Supremo, ou mediante o pedido do Tribunal Constitucional, ou do Tribunal Supremo, ou do Ministério Público, então vai parecer que o Augusto Mas está a ser, sim senhor, perseguido.
Porque, para além dele, existem outros que estão refugiados lá. Mas também precisamos saber se foi feita esta solicitação ou não, da retirada das imunidades. Mas depois o problema está ali, está tudo muito embrulhado. Está tudo muito embrulhado. Olhamos para o presidente da Assembleia Nacional. E depois olhamos para o coletivo do maioritário. Há mesmo interesse que vão se entregar uns aos outros? Mesmo que de facto seja pedida a retirada de imunidades. Há mesmo interesse em que eles se entreguem uns aos outros. É porque hoje entregam o Antônio, amanhã é o Manuel, depois é o João. Então todos aqueles seguirem caravana. Esse é o nosso problema. A minha Isto para mim preocupação é tão grave que, só para fechar, nós temos que arranjar uma forma de lidar melhor com isto. Ou paramos os processos mesmo, ou então, se é para julgar, que se julguem todos aqueles que tiverem processos. A minha opinião sobre isso, na verdade, ela tem duas áreas de observação. A primeira é engraçado como pequenas propriedades geram grandes riquezas. Né? Um vendeu ovo e tornou-se internacionalmente um grande empresário. Arrendou um apartamento e agora tem 20 e tal. Milhões, e tem milhões agora na conta. É engraçado. 40 apartamentos. As galinhas lá da tua terra, do Sambo, não conseguem. Não, eu disse. Não conseguem dar ovos. Eu quando ouvi isso, alguém começa a arrendar um apartamento no Encabinda, e agora tem 20 ou 40, tem 40 vivendas para alugar. Eu disse, o meu pai é preguiçoso. O meu pai que tem 70 e tal anos é preguiçoso. Como é que o outro que não chegou aos 60 anos, agora tem 20 e tal vivendas para arrendar, milhares e milhares na conta, e o meu pai não tem isto? O meu pai é preguiçoso. A verdade aqui é aquilo. Estás a perceber isso hoje? Eu chamo, isso é interessante. Gestão visionária. Nós acho que temos que nos ir para a mesma universidade para aprender isso. Pô, mas sabes qual é a universidade, né? Sim. É o partido maioritário. Você vai ganhar na universidade, você entra e fica rico. Com ironia, mas o país foi mais ou menos isso. E aí vou para o segundo pilar. Ouvindo as declarações e até um pouco pela eficiência do trabalho do nosso Salgueiro Vicente, que não nos deixa ficar mal. Nunca nos deixou ficar mal. A primeira coisa que nos ocorre é repulsa. Porque você consegue observar pelos diferentes discursos a quantidade de máfias que andam aqui por esse país e a estrangularem completamente o interesse coletivo. Você tem a máfia do lixo, a máfia do avião, dos aviões ou do transporte aéreo, a máfia das divisas, a máfia na alimentação. A minha pergunta é, esse país um dia existiu? Mas esses grupos estão identificados. Os grupos estão identificados. Mas isso, mais do que a identificação, é a ausência de escrúpulos. Porque aqui não tem um outro nome. Em alguém sacrificar o aeroporto internacional, desejo de sacrificar o aeroporto internacional, apenas por um capricho individual. Olha, alguém desviou rios por causa do enriquecimento individual. Aqui a Operação Transparência. Sim. Quer dizer, este país a dado momento existiu, ou nós somos uma miragem? Se calhar não seria a altura dos grandes mafiosos aí do mundo virem para cá para nos estudarem, se calhar termos um prémio Nobel, ou Nobel, se quisermos, nessa situação, porque é de repulsa. E essa gente toda que andou envolvida nesses processos todos, não tinha uma esposa, um esposo, um filho, para estar aí ao lado e dizer assim, tenha vergonha que isso que estás a fazer não se faz. É porque... E aqui eu começo já a pensar seriamente no meu posicionamento, e digo isso em asta pública, em relação ao radicalismo contra o combate à corrupção. Claro. Porque tu dizes, na generalidade, para a bancada parlamentar do MPLA, mas é que se você olhar com a base que se sustentou, que se criou por causa desses vícios, desse país anormal, é tão vasta que num país normal não teria
espaço para realização. Então, aqui eu já começo a valorizar a ideia de que nós temos que negociar isso num debate bem mais profundo, claro, onde todos, e eu estive a ler o texto do mais velho Reginaldo, o último dele no Facebook. Alguma brevidade por causa do tempo. O último texto dele no Facebook. Eu acho que é preciso aqui urgentemente se pensar numa espécie de... Não é só amnistia, porque se for amnistia seria redutor, mas será num posicionamento que não é da justiça. Não podemos delegar isso à justiça. Por favor, nós pensamos na amnistia. Não podemos relegar. Não vamos relegar isso à exclusividade da justiça. Não vamos relegar isso à exclusividade do governo nem à sociedade. Mas o país tem que discutir como é que vai corrigir esse problema. Porque o problema é grave. Se você prestar atenção nos diferentes... nas diferentes justificações, fiz isso porque havia aquilo, fiz aquilo porque havia aquilo, tu vais perceber que este país não existiu. Muito bem. Vamos a 1 minuto para cada um, para fechar. Bom, o meu minuto vai de solidariedade à família e porque eu não tive essa oportunidade. Mais uma vez ao Zé Tolo, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e, por sinal, aprendi muito dele. Tínhamos nossas conversas nos nossos cantos completamente interessantes. Era uma pessoa que puxou-me a orelha ao longo do percurso várias vezes, sem ninguém se aperceber, sem alaridos, sem nada. E para mim uma grande referência do ponto de vista do ativismo social, da advocacia social. E o país claramente ficou pobre e nós devemos honrar. Para mim, um dos melhores angolanos deste país, um dos melhores angolanos desapareceu e com ele foram grandes ideias que seriam úteis para um país do futuro. E por causa disso, a minha solidariedade e o meu voto de que o seu ideário não morra na praia. Né? O meu minuto vai para a Polícia Nacional. Eu penso que nós devíamos arranjar uma maneira, essencialmente por causa das pessoas que atravessam, mesmo havendo pedonagem, passadeiras, aquelas superiores, continuam a atravessar na estrada, continuam a atravessar na estrada atrapalhando o trânsito. Eu penso que a polícia podia fazer um trabalho melhor, persuadindo a que as pessoas usem de facto as pedonagens que existem para não correrem o risco de serem atropeladas. Muito obrigado. Desta forma também terminamos esta resenha da semana. Já estamos com 7h59 minutos. Dependendo de sair, vamos falar. Valeu, Bocota, vai falar. Manda de volta. Manda de volta.